E aí, pessoal, hoje o tema da nossa live é sensação e percepção, como que isso interfere no processo de desenvolvimento motor e como que isso acontece, né, no nosso cérebro e, consequentemente, no nosso corpo. Para começar, então, boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui, compartilhar conhecimento com vocês, interagir com vocês, e isso é um prazer muito grande para mim, né? Então, boa noite. Nós vamos começar falando as duas palavras-chave, duas palavras sagradas da nossa live, que é sensação e percepção. Quando alguém fala com você assim, sentir e perceber, o que você pensa? O que vem à sua cabeça? Né? Por quê? Porque essas duas palavras, elas têm significados diferentes. Às vezes a gente responde assim, sentir é perceber. Mas não é. Essas palavras têm significados próprios. Certo? Então, o que é o sentir? O sentir, a gente volta lá na nossa educação infantil e vamos lembrar dos órgãos do sentido. Não é por acaso que a gente vê isso lá atrás. Os nossos órgãos do sentido é responsável por sentir. Ele é responsável, os nossos receptores sensoriais, olho, ouvido, boca, a pele, né? O olfato, o paladar, eles são responsáveis por captar o estímulo do meio. Quando eles são funcionalmente capazes, eles captam o estímulo do meio. Essa funcionalidade, a simples funcionalidade de captar o estímulo do meio, é o sentir. É a capacitação dos nossos receptores sensoriais, dos nossos órgãos do sentido. E a gente sabe, um bebezinho, ele não nasce com os órgãos do sentido funcionalmente capazes. Ele nasce, quando ele é sadio, ele nasce com todo um aparato para desenvolver essa funcionalidade. Aí ele é uma criança sadia. Só que o estímulo, a troca com o meio, vai fazer o quê? Vai fazer com que ele receba o estímulo, capte os estímulos, encaminha esse estímulo para algum lugar, que depois nós vamos falar, para depois ele interpretar. Então, o sentir, a sensação, é a simples funcionalidade desses órgãos do sentido. Mas essa funcionalidade, ela tem um tempo para acontecer. E ela vai acontecer numa troca com o meio. Então, a criança, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão estranhar, mas é verdade. Ela só vai enxergar porque ela enxerga. Ela só vai ouvir porque ela vai ter que ouvir. E isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a funcionalidade, ela acontece dando função aos receptores, aos órgãos do sentido. Então, se você colocar uma criança guardadinha no escuro, sem estímulo nenhum, sem luz, sem som, sem coisas para ela apalpar, sem cheiros diferentes, o que vai acontecer? Ela não vai receber e não vai se potencializar.
Então, aquela história de deixar o bebezinho guardadinho o tempo todo na porta fechada, sem barulho nenhum, sem nada, é ausência de estímulo. Você não vai colocar um liquidificador lá no ouvido dele. É claro, você não vai acender uma lâmpada de repente nos olhinhos dele. Por quê? Porque ele vai... Peraí, pessoal, tá dando... Ah, não, voltou. Ele vai assustar, vai agredir. O som alto demais vai agredir. A luz intensa demais vai agredir. Isso tem que ir acontecendo passo a passo. E esses órgãos do sentido, esses receptores sensoriais, eles vão sendo potencializados com todas as suas variáveis, né? Até, não vou falar até um marco, né? Porque a gente sabe que idade é referência. Então, até por volta de 3, 4 meses, a criança está reunindo informações. Ela está recebendo do meio e está o quê? Está reunindo, né? Está codificando aqueles sinais para posteriormente ela passar para uma outra etapa. Esse é um período extremamente sensorial. E ele, às vezes a gente assusta de ouvir essa palavra, nesse momento a criança tem uma etapa muito sensorial. É sensorial. Por que é sensorial? Porque ela está potencializando os canais de contato com o mundo. Com quais canais que a gente entra em contato com o mundo? Veja bem o que está acontecendo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo. Vocês estão ouvindo sons de onde eu estou? Né? Se você se tocar, você está fazendo o quê? Você está tendo uma experiência tátil. Se onde você tiver alguém fazendo, preparando algum alimento, seus órgãos de sentido, seu olfato vai funcionar. Você está aqui, mas se alguém trouxer um tira-gostinho para você, você vai. As suas papilas gustativas, né? Elas vão funcionar. Então, qual que é o nosso canal de contato com o mundo? Os órgãos dos sentidos, os receptores sensoriais. Por isso que a gente diz que o nosso cérebro, ele vai se organizando passo a passo e que as 3 funções principais deles são a função sensorial, a função integrativa e a função motora. O que é a função sensorial? Ele vai amadurecer primordialmente as áreas responsáveis por captar os estímulos do meio. Segundo, é integrativo. Por quê? Porque nós vamos falar aqui, daqui a pouquinho, sobre a percepção, que é o processamento. É o quê? É a integralização. É o processar. E então os neurônios responsáveis por processar informações, eles deverão começar também um processo de maturação. E esse processo de maturação da área cognitiva, ele vai terminar lá na adolescência. São áreas poderosas. Ele não vai começar com 4, 5 meses de idade e vai terminar com 1 ano de idade, não. As áreas responsáveis pela intelectualização, pela cognição, pelo pensamento, ela demora, ela vai aos poucos amadurecendo. E o terceiro processo de amadurecimento é da área motora.
do cérebro. Por quê? Porque a área motora é a área que vai responder os estímulos do meio. Então, para que o bebê, que você faça um barulho grande, incomode ele chore, ele se agite, e essa é a resposta que ele consegue dar ao mundo para você perceber que tem uma coisa incomodando, é o quê? É a resposta motora, que vai ser em função de quê? Do agito dele, do nervoso dele. Ele vai se mostrar perturbado. Ele não sabe falar. Ele comunica com você, adulto, através de gestos. E esses gestos são o quê? Motores. Então, quando nós pensamos no cérebro, nós temos que pensar que as funções básicas dele e que elas precisam ser amadurecidas. São as primeiras, segundas áreas a amadurecer, são as áreas sensitivas, as integrativas e as motoras. Então, a primeira é a sensação, é de captar estímulo do meio. E quem capta esse estímulo do meio? Quem é a celebridade desse captar estímulo do meio? São neurônios. Aquelas células bonitinhas do nosso sistema nervoso central, né? Então, são os neurônios sensitivos, ou também chamados neurônios aferentes. O que eles fazem? Eles estão conectados de forma que eles recebem esse estímulo. Eles encaminham a área responsável por processar. Mas nesse momento de início, o que ele vai fazer? Ele vai captar. Ele vai ter que encaminhar isso à área específica, mas ele não tem ainda um mecanismo de memória. Haja vista que quantas vezes a criança está começando a engatinhar, ela enfia alguma coisa lá na tomada. Ela não sabe, ela vai lá por quê? Porque ela não sabe que ela vai levar um choque. Ela vai lá na cozinha, você está fazendo comida, ela vai lá e põe a mão na panela quente. Ela não sabe, ela não tem mecanismo de memória disso aí. Ela é inexperiente. A partir do momento que ela levou um choque, pronto. Aquilo vai para o mecanismo de memória. Ela vai olhar, quando ela olhar novamente para aquele buraquinho, ela vai falar assim, não, Nina, não. Ela não sabe que aquilo é um choque, mas ela sabe que aquilo ali não foi do bem. Quando ela queima o dedinho na panela, é a mesma coisa. Ela vai olhar de longe, por quê? Porque ela vai falar assim, ali não. Então, o aprendizado, né, essa condução sensitiva, ela é assim. Quando ela sente a dor, ela começa o mecanismo de processamento. Então, começa o quê? A percepção. Que é, na verdade, o quê? A interpretação daquilo que o órgão do sentido dela captou do meio ambiente social. Então, primeiro momento, eu senti. É potencializar os órgãos ou receptores sensoriais. É a primeira, é onde são amadurecidos os primeiros neurônios cerebrais. No segundo momento, então, aí ela já juntando informações, ela está reunindo essas informações. Num segundo momento, ela começa a experienciar. Quando ela começa a processar, ela começa um mecanismo perceptual. Ela começa a interpretar o que ela viu, o que ela sentiu, o que ela tocou. Se ela toca numa superfície mais dura, ela vai perceber, ela vai começar a fazer associações. É diferente de uma superfície ou de um local mais macio. Se ela toca alguma coisa áspera,
ela percebe que é diferente de uma coisa muito lisinha, ou melhor, ela não percebe, ela começa a fazer associações. Então ela vê uma superfície, por exemplo, vermelha, e ela vê uma blusa ou uma roupa vermelha, ela começa a associar que aquelas duas coisas são parecidas. Ela não sabe nome, ela não sabe cor. Ela começa num processo de associação. E esse processo de associação, ele acontece o quê? Ele vai sendo interpretado, ele vai sendo processado para posteriores respostas. Então, vejam bem, sensação, funcionalidade de órgãos e receptores sensoriais, percepção, processamento, interpretação. Vejam um exemplo das duas coisas no nosso dia a dia. Eu estou aqui agora conversando com vocês num espaço meu, né? E de repente, a porta estando aberta, eu sinto um perfume, um cheiro de um perfume. Você aí onde você está, você sente um cheiro do perfume. O sentir o cheiro do perfume, se tiver 10 pessoas no espaço que você está, todos vão sentir o mesmo cheiro. Então, o perfume é água fresca. Todos vão sentir. Pode não saber o nome dele, mas todos vão sentir o mesmo cheiro. Mas tem uma coisa diferente. De repente, você levanta da onde você está, sai e vai ver de onde veio. Aquele cheiro é de quem? Por quê? Porque o seu mecanismo de memória não só sentiu, ele percebeu, ele conhece aquele cheiro. Então, para você, vamos dizer assim, aquele cheiro te levou a uma pessoa. E você correu na porta para ver se era aquela pessoa que você estava acostumada a sentir aquele cheirinho. Aí, de repente, o outro que está assim, outro que está no mesmo local, fala assim, não, por quê? Foi só um cheiro. Você fala assim, não, para mim, esse cheiro foi especial. Então, aí tem sensação e percepção. Sensação, todos sentiram o mesmo cheiro. Percepção, só você interpretou aquele cheiro de uma forma singular. A mesma coisa, uma música, né? Que a Virgínia está falando aqui, muito boa. A memória afetiva, Virgínia. Isso é muito bom, né? Agora, veja bem, você está... nós estamos aqui, vocês aí, eu aqui. De repente, toca uma música lá embaixo, aí eu viajo. Aí a outra pessoa, vocês viajam, né? Aí a outra pessoa fala assim, ei, acorda aí. Mira, onde você tá? Aí você fala assim, não, eu tô em outro lugar. Não, mas só por causa da música? Aí você diz assim, aquela música me levou a uma lembrança da minha infância, de alguém, ou de alguém que você viveu um momento muito bom, ou até de alguém que você viveu um momento ruim. O fato é que aquilo ali você interpretou. E o mais interessante, às vezes, para mim, foi uma lembrança ruim, mas para você foi uma lembrança boa. A mesma música tem interpretações diferentes.
tem processamentos diferentes. A mesma coisa é o toque, a mesma coisa é o olfato, o paladar. Eca, eu não quero essa comida, eu não gosto disso. O gosto é o mesmo, mas cada um tem o seu paladar. Cada um é sensível a alguém. Aí vem aquela história assim, levando para o outro lado, né? A química do fulano ou da fulana, o cheiro do fulano e da fulana me aproxima dele ou dela. E para outros, afasta. Então, a interpretação, o Danilo está dizendo ali, né? Quando você entra em contato com o estímulo, as interpretações, as percepções são de cada um. Não dá para eu dizer assim, não come esse doce porque ele é ruim. O doce que é ruim para você é muito bom para o outro. Né? Então, vejo uma coisa. Nós estamos falando que captar é receber. Neurônio sensitivo, neurônio aferente. Perceber é outra coisa. Perceber é interpretar. Neurônio motor. Neurônio eferente. Eles encaminham a resposta à musculatura. E a musculatura vai executar a ação. Então, para você entender o processo motor, vamos colocar assim, a fala é um processo motor. Né? As respostas geralmente são motoras. Por quê? Porque o nosso processamento de informação geral do corpo humano, ele começa com o quê? Com a recepção do estímulo. Através de quem? Dos mecanismos de recepção, dos mecanismos sensoriais. Esses mecanismos que são nossos receptores, ou órgãos do sentido, eles encaminham a mensagem na área do cérebro que é a responsável. As visuais no lobo occipital, as auditivas nos lobos temporais, as de cognição, planejamento, interpretação no lobo frontal, pré-frontal, os motores no lobo frontal também, as sensações de dor e de pressão no parietal. Então, essas áreas receberão o estímulo, elas farão o processamento e encaminharão vão encaminhar as respostas, caminham as informações através dos neurônios eferentes, né, a musculatura para a posterior resposta. Então, quando nós pensamos em movimento, é a mesma coisa. Eu recebo uma informação para fazer um movimento, eu encaminho, né, a área motora do cérebro. Então, nós vamos ver que todas as áreas têm uma área primária que recebe e uma área secundária que processa para responder. E isso é muito importante. Ah, que bom, aí ó, o Danilo está aí, dizendo que lembrou disso. Então, veja bem, é Danilo, gostei. Saudade, tá? Gostei do que você colocou aí. E olha que foi 2015, hein? Olha que coisa boa. Então, agora onde que eu quero que a gente consiga fazer essa transposição? Aí vocês vão rir, que vocês vão lembrar, quem já me conhece, né, vai lembrar de mim. Eu vou falar de quê? Vamos levar a sensação e a percepção lá para a ampulheta, a pirâmide do desenvolvimento.
que eu tanto falei e que eu tanto falo. O que acontece na pirâmide? A base dela é o quê? É a fase reflexa. O que é a fase reflexa? É aquela fase em que a criança, em que o bebezinho, o neonato, recém-nascido, ele vai passar exatamente por isso que eu acabei de explicar agora. Que é o quê? De 0 a 4 meses, que o estágio de quê? De codificação das informações. De 4 meses para 1 ano é o quê? É a decodificação das informações. Quando você está chegando nesse finalzinho, não tem um marco, não, para dizer assim, agora eu passei para outra fase. O processo, eu vou falar uma palavra aqui meio complicada, mas eu vou explicar. O processo de desenvolvimento, ele é imbricado. Ele é igual a escama de peixe. Antes de um movimento, ou uma informação, ou a elaboração de alguma coisa estar pronta, a outra já está começando. Quando você vai limpar o peixe, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, vocês passam a faca, sai aquele tanto. Por quê? Porque as escamas são imbricadas. E o processo de desenvolvimento é assim. Não existe um marco que hora exato que o meu corpo começou a inibir reflexo. Que hora exata que eu saí do período sensório-motor para o percepto-motor. Não existe isso. Nada, gente. Na nossa vida, nós vamos falar assim. Aqui, exato aqui, com clareza, eu sei que aconteceu isso. Por quê? Porque naquele exato momento ainda tudo é obscuro. Então, nós temos que pensar que voltando na pirâmide e voltando no valor da sensação e percepção, para a gente responder a questão do que acontece com o corpo, com o cérebro e como que isso interfere no processamento, no processo de desenvolvimento motor, nós vamos na pirâmide para lembrar o quê? Que a base dela, ou ampulheta, como a gente quiser chamar, a base dela é sensório e percepto motor. Eu só vou chegar ao ápice dela a fazer movimentos especializados se eu, aqui na base, aí, gente, tem outro detalhe. Olha a estimulação do bebê. Aí você diz assim, gente, mas eu tenho um aluno que ele custa para entender quando eu falo. Mas eu tenho um que é assim, ó, puf, ele entende imediatamente. Aí nós vamos voltar lá na base da pirâmide. Processo de estimulação. Privação de estimulação, primeiro e segundo ano de vida, é fatal. Não é fatal que não tem jeito, não. Mas é primordial. Nós precisamos, isso é fase motora reflexa da língua. Você tá na ponta da língua, hein? Tô gostando. Então, veja bem, isso é fundamental. Essa fase da estimulação, por isso que a criança A é diferente da B. Você dá aula para, por exemplo, 30 crianças, um aprende rápido e um fica 10 aulas para aprender. Daí um mês ele vira e fala assim, não, professora, agora que eu estou entendendo o que você falou. Então, o que acontece? Nosso cérebro, ele vai formando uma malha neuronal. A cada estímulo, ele forma uma conexão.
E cada vez que você trabalha esse estímulo, essa conexão se fortalece. E com esse fortalecimento de conexões, o que acontece? Você está se potencializando o seu cérebro a ter recursos fabulosos. Deixa eu ver aqui. O Danilo está perguntando, com caso esse aluno não consiga codificar Não, né? Olha, ele consegue. Vai depender a codificação, já adulto, ou a decodificação, você vai ter como professor de levá-lo a codificar e decodificar. Vai ser de acordo com o quê? Com a metodologia que você vai usar, vai ser de acordo com a forma que você vai fragmentar a informação, vai ser de acordo com o quê? Com o conhecimento prévio que ele tenha. Se ele não tiver, você vai ter que desenvolver um conhecimento. Aí nós vamos voltar lá motoramente, nós vamos voltar nas escolinhas de base. Elas servem para quê? Para preparar a criança, a base motora dela. Vamos lembrar da iniciação desportiva universal. Porque aí ela vai ter uma base motora para depois, olha a pirâmide. A base motora, ela está onde? Na fase motora fundamental. A fase motora fundamental, ela antecede a especializada. A criança só vai especializar movimentos quando ela atingiu a fase amadurecida dos movimentos básicos. O que eu estou falando? Trocando em miúdos. A fase motora fundamental, nós vamos ainda ter uma live da pirâmide, da ampulheta. Mas só para vocês não perderem o fio da meada. A fase motora fundamental, ela é o quê? Ela é o momento de trabalhar os padrões motores básicos, andar, correr, saltar, pegar, ficar de pé, chutar, cabecear. E cada um desses movimentos, ela tem que chegar na fase amadurecida. Essa fase, a fundamental, ela tem 3 estágios. O estágio inicial, elementar e maduro. E a criança tem que chegar para cada um desses movimentos na fase amadurecida. Por quê? Se ela não chegou no chutar amadurecido, ela não vai executar os diferentes tipos de chute especializados do futebol. Se ela não desenvolveu o lançar básico, o arremesso básico, ela não vai chegar aos arremessos especializados do handball. Então, o que nós precisamos? De um processo pedagógico eficiente, uma metodologia, uma paciência, um recurso para ensinar essas crianças. Ai, professora, mas e se eu tiver 30 meninos? Vai ter que descobrir. Você vai ter que levar. Se um sabe muito, pede aquele para te ajudar o que sabe menos. Agrupem crianças por ordem de nível motor inicial, dentro da sua própria aula. Então, essa competência, né, Virgínia, vai ter que ser sua. Professor, existe no desenvolvimento motor uma frase que eu gosto muito, que é assim: quando a criança não aprende e o professor repete sempre, aquele menino não aprende, aquele menino... Lembra que você está falando de você mesmo. Professor, é uma barreira de competência.
você está tendo uma barreira de competência. Vai estudar metodologias variadas, práticas docentes, que vão se aplicar nas suas aulas. Todo mundo aprende. Olha a palavrinha sagrada, a habilidade. O que é habilidade? É tudo aquilo que aprendemos. Todos aprendemos tudo. Vai depender de quem? Vai depender de quem ensina e de você querer aprender. Tem também uma frase da psicologia da educação muito boa, que eu acho que encaixa muito quando a gente fala de aprendizagem, porque o professor, ele sempre diz que o aluno, que a competência ou a incompetência é do aluno. Não vamos por esse caminho. Vamos pensar o seguinte, que é um movimento, é uma estrada de mão dupla. Professor tem que ter recursos e o aluno tem que querer. Então, a frase da psicologia da educação, que é muito comentada, é assim: eu posso levar um animal para beber água, enfiar a cara dele dentro de um lago, de um poço, que se ele não quiser, ele vai fechar a boca e não vai beber. Então, nesse caso, o que o professor deve fazer? Eu quero ensinar, eu tenho recursos, mas ele não quer. Ele fechou a boca, fechou os ouvidos. O que eu faço? E agora? Nós temos que fazer o quê? Tornar aquilo que você está ensinando atrativo. Atrativo. Tem que ter uma atração. Tem que ter uma emoção. É difícil. Eu também lido com isso. Sempre lidei. Porque não é todo dia que você está aguçado para isso. Mas é importante que a gente pense. Então, para a gente não perder o fio da meada, vamos voltar na pirâmide, na ampulheta. Vocês estão vendo como que ela é importante? Ela é um código. Vocês têm que olhar para a pirâmide, para a ampulheta, e enxergar ali um código. E você, nós temos que saber decodificar o que está ali. Aí, você vai, Felipe, montar o quê? As estratégias de ensino, muito bem. Que são as metodologias, que são as práticas docentes, que são o método que você vai ensinar da parte para o todo, do todo para a parte. E aí nós temos muita coisa para falar. Isso aí daria outro momento, outra live. Né? Então, o Danilo está colocando aqui, eu vivencio isso todos os dias com vários alunos na própria sala de musculação. Às vezes temos que começar do básico mesmo, para poder ensinar os avançados. E aí, Danilo, você falou uma coisa interessante, porque o pessoal acha que é só a criança, e não é. A pessoa que chega numa sala de musculação e que nunca fez, ela não tem referência proprioceptiva. Ela não sabe a angulação do movimento. E enquanto ela não sentir, enquanto ela não tiver essa propriocepção, ela vai fazer errado. Não importa se ela tem 10, se ela tem 11, se ela tem 60, se ela tem 50. Ela vai ter que vivenciar o movimento. Para quê? Para os receptores sensoriais do movimento do corpo, os próprios receptores conhecerem angulação de corpo,
angulação de corpo, não de articulação, né? Então, nós precisamos de juntar todas essas informações. E na musculação você vai passar por isso mesmo, com certeza. A Virgínia está colocando aqui. Outro dia, nós fizemos uma live, né? Virgínia e eu, e falamos dos desafios da educação física remota. Então, ela falou assim que ela desenvolveu uma ferramenta de avaliar a partir dessa ampulheta. Olha que coisa boa! Ela criou um instrumento de avaliação pela ampulheta do desenvolvimento. Então, nós temos que... Tem muita coisa que não existe ainda. Se você pensar que a educação física, que os conteúdos, que a nossa profissão, vamos dizer assim, só passou a ter estudos na área nos anos 80, nós estamos engatinhando. Então, cada um de nós, na nossa área, vamos precisar... Olha lá, o Felipe falando, gente, a pirâmide vai cair na prova. Olha, eu falava assim, gente, vou dar uma cola. A pirâmide vai cair na prova. E vocês acreditam que tinha gente que não acreditava e não estudava pirâmide? E eu pedia pirâmide. Muitos tiravam total, mas muitos nem sabiam o que estava na pirâmide. E olha que eu dava cola. Então, gente, a pirâmide, ela é pro resto da vida. Até existir, porque estudo e pesquisa é assim, é válido hoje. Amanhã, hoje, a pirâmide é conhecida e é trabalhada o desenvolvimento motor em todo mundo. Agora, amanhã, os estudos, as pesquisas vão desenvolvendo, vão modificando. Essa pirâmide, em 1992, ela era feita de uma forma. Hoje, ela já tem outras entradas. Por quê? Porque é importante. É a base. Veja bem o que a Virgínia fez. Desenvolveu um processo de avaliação através da pirâmide. Então, quer dizer, cada um de nós vai interagir com esse conteúdo de uma forma. E todos vamos criar coisas. Todos vamos criar situações inovadoras que vão permitir o quê? Que a gente possa trocar essa informação em benefício da nossa área de conhecimento. Quantas pessoas que trabalham na área motora, como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicomotricista, não conhecem essa pirâmide? Então, nós temos que pensar, nós temos que avaliar isso aí. Isso é importante. Bom, então, quando a gente fala de sensação, de percepção, de sensação, desenvolvimento motor, olha bem como que nós falamos de coisas que modificam a estrutura do nosso cérebro, a estrutura nossos proprioceptores. O nosso cérebro, ele muda estruturalmente com as informações captadas e processadas. Ele cria, como eu disse, aquele intrincado de conexões. Então, o cérebro de uma pessoa que recebe muito estímulo e trabalha muito, ele tem uma malha neuronal pronta para respostas.
E o movimento é assim. Por que nós trabalhamos para ensinar todos os movimentos básicos e os processos deles de generalização, passando para outros movimentos, para dotar a nossa criança de recursos motores para enfrentar os desafios. E tudo começou aonde? Na sensação. Tudo começou em potencializando órgãos do sentido, receptores sensoriais. Toda a nossa vida está lá. Eu quero só fazer uma colocação aqui que eu acho importante. Quando eu disse assim, como que você sabe que uma criança, ela nasceu viva? Como? Ela tem o quê? É feito, ou melhor, vocês vão lembrar disso também, para quem já me ouviu falar. É feito um teste e ela tem uma nota. Existe um formulário, né? Que é o EPIGAR. Esse EPIGAR, você vê bem porque que a gente gosta de nota. Porque quando a gente nasce, a gente já tem uma nota. A gente vai acostumando com ela. Então, olha só. Quando a criança nasce, o pediatra está presente e ele preenche o EPIGAR. Qual a nota que aquela criança recebeu? Ela respondeu a estímulos com eficiência? Ela chorou forte e alto? Quais foram? Ela nasceu vermelhinha, roxa? Ela nasceu como? O que é isso, gente? Isso é simplesmente assim. Ela está viva? Ela tem reflexos? Ela tem órgãos receptores sensoriais funcionais. Quando ela nasce, por exemplo, quando ela nasce e existe uma lesão, ao fazer o teste, o pediatra muitas vezes observa e a pontuação dela é diferente. Outra coisa para a gente poder clarear. Como que a gente sabe que uma pessoa morreu, faleceu? O que acontece? Ela deixa de enxergar? Ela deixa de te responder? De ouvir? Ela deixa de comer? Você toca nela, ela não tem resposta? O que aconteceu? Os órgãos do sentido acabaram. Faleceram. Isso é só para vocês entenderem que a importância da sensação e da percepção. É estar vivo, é responder a estímulos, é processar estímulos e conectar com o mundo e responder ao mundo. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos fora do movimento do mundo. Pois é, gente, foi muito bom estar com vocês. Aguardo numa próxima oportunidade. Nós teremos várias oportunidades de conversar. É um prazer imenso. Eu deixo um beijo para todos vocês. Todos participaram. Saudades de todos. A Geise, né? E outra coisa, essa live, ela fica gravada. Então, na hora que vocês quiserem, dê uma chegadinha lá e olhe. É muito importante isso daí. Tirem as dúvidas de vocês, conversem, né? Manda para as pessoas que vocês acham que é importante saber, que é importante ouvir. Dê um recadinho e compartilhe com os outros. Então, é isso, pessoal. Boa noite, um ótimo Natal, feliz Ano Novo também, para vocês, para todas as famílias de vocês, ok?
Um beijo bem grande e até a próxima.